Câmara dos Deputados completa 200 anos. E como parte desta programação especial, produzimos desta série do Ponto de Vista. Hoje nós vamos falar sobre um tema que atravessa toda a história da democracia brasileira: a participação política feminina. Durante muito tempo da nossa história, de pouco mais de 500 anos, as mulheres foram excluídas da vida pública brasileira. Não podiam votar, não podiam ser votadas, não podiam ocupar cargos políticos. Essa exclusão formal e cultural marcou nossa trajetória desde quando o país começou a tomar forma de nação com a Constituição de 1824. Naquele momento, somente os chamados cidadãos ativos podiam votar. Essa exclusão formal e cultural caminhou até a Primeira República e só começou a ser rompida com a luta pelo sufrágio feminino, liderada por figuras como Berta Lutz. Hoje, vamos percorrer essa trajetória da exclusão do voto, das pioneiras às parlamentares atuais, dos avanços às barreiras que ainda persistem. Vamos conhecer personagens importantes dessa história e saber mais como foi todo esse processo que percorreu 2 séculos. Eu sou William França e para essa conversa recebo 2 convidadas especiais: a professora e jurista Marilda de Paula Silveira e a historiadora Tereza Cristina Marques. Elas vão nos ajudar a entender como se construiu essa trajetória e quais são os desafios que ainda precisamos enfrentar para dar efetividade à participação política feminina. Senhoras, sejam muito bem-vindas ao Ponto de Vista. Quero recebê-las aqui e agradecer o convite de vocês terem prestado essa colaboração com nossa série especial aqui. Eu gosto sempre de dar uma contextualizada para o nosso telespectador saber por que vocês foram convidadas, então eu vou ler uma rápida biografia de vocês, rápida mesmo, porque o currículo de vocês é bastante extenso, então a gente vai encurtar aqui um pouquinho. Eu começo com a professora Marilda de Paula Silveira, mestre e doutora em Direito Público pela Federal de Minas Gerais, professora de Direito Administrativo e Eleitoral no IDP, diretora do IBRAD e coordenadora da Transparência Eleitoral Brasil. É uma das maiores especialistas em direito eleitoral do país e aqui vai nos ajudar a compreender como as regras jurídicas moldaram e ainda moldam a participação das mulheres na política. Seja bem-vinda. Obrigada. E agora a nossa outra convidada, a professora, também historiadora Tereza Cristina Marques, doutora pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado na University of Texas, em Austin, pesquisadora premiada com bolsa Fulbright, autora de 3 livros, se dedica a estudar a história política dos feminismos e os direitos de propriedade. Essa sua participação aqui será fundamental para a gente entender como a luta das mulheres se insere nessa luta e nessa história do Brasil. Sejam bem-vindas novamente. Eu vou começar com a professora Tereza Cristina. Professora, na Constituição de 1824, que foi a primeira que começou a nossa história, havia só essa situação que eu chamei aqui dos cidadãos ativos. Só eles podiam votar. Naquela época, a exclusão das mulheres não era explícita, mas já existia, era cultural. Como é que essa combinação de avanços, de situações naquela época, tenta contar para a gente aqui como é que a senhora enxerga como era aquele momento político em 1824. Bom, muito obrigada pelo convite. A primeira coisa que deve ser ressaltada é que foi uma Constituição outorgada, né? Então, ela não foi fruto, o debate que aconteceu na Assembleia não foi respeitado e ela foi imposta. E emulou-se ou inspirou-se em outras constituições que estavam acontecendo, principalmente no cenário político francês. Então, a ideia do cidadão passivo, aquele que usufrui de direitos, mas não tem voz para se manifestar, e supostamente ele é representado por outros. No caso das mulheres, se casada, ela é representada pelo marido. Isso é bem fruto do Código Napoleônico, o mundo francês saiu da efervescência revolucionária e retroagiu em termos de direitos. Na contrapartida seriam os cidadãos ativos, esses sim que poderiam manifestar-se.
a interpretação recaiu que as mulheres deveriam ser tratadas como seres passivos, e sendo, portanto, representadas por maridos, filhos mais velhos, irmãos, enfim, numa ideia bem patriarcal de direito restrito. Por que as mulheres não podiam votar ou ter cargos políticos naquela época? Cogitou-se, no meio desse debate, lá nesse momento de construção institucional, que houvesse o voto familiar, que mulheres à frente das casas, né, viúvas, e porque o voto ele era uma expressão do potencial patrimonial. Então, se uma mulher era gestora de uma família, estava à frente de um patrimônio familiar, o José Bonifácio chegou a cogitar que ela pudesse votar, seria o voto familiar. Mas esse foi um balão de ensaio que não prosperou. O que acabou prosperando é a ideia de que elas estariam suficientemente representadas pelos homens da família. Tá? Então, nem o voto familiar não foi concedido às mulheres, foi cogitado apenas. Enfim, o sistema ele tende a ser muito reativo a inovações no que diz respeito à incorporação de outros elementos na voz passiva, na voz participativa. Tá? Essa exclusão das mulheres também compunha um cenário um pouco mais amplo, porque não eram só as mulheres as excluídas, tinha também uma questão de raça, a senhora falou de patrimônio, então era um contexto diferente da sociedade brasileira naquele momento, né? Apenas alguns poucos com poder é que tinham direito, é isso? Com certeza a sociedade política foi calibrada para ser restritiva e é melhor que assim fosse, de modo a que poucos pudessem ter voz. Tá? Então eles não ousariam ampliar os direitos para um corpo social, ainda que demograficamente fosse significativo. No caso da população escravizada, só a alforria, a condição de livre, possibilitaria que homens pudessem, e se preenchesse o requisito de alfabetização e de renda, assim, vários elementos a serem... Havia vários degraus, várias camadas, filtros, né? De modo a tornar a sociedade política bem pequena. Tá certo. A gente volta a entender já esse contexto. Eu quero a participação da professora Marilda. Do ponto de vista jurídico, essa questão do cidadão nativo, ela formatou a exclusão das mulheres. Como é que a senhora consegue enxergar aquele momento? Aquele momento ele representa muito do que a gente vive sempre. Quem está no espaço de poder, como humano, não quer sair. E quem forma o espaço de poder, de modo geral, é quem está. No ambiente jurídico, isso é muito mais visível, porque a definição das regras de entrada é feita pelo corpo político de cada época. Então, o que acontecia naquela época, embora mais drástico, ainda é o que acontece um pouco hoje, né? Quem ocupava os espaços de poder eram homens brancos, eram homens com dinheiro, eram homens alfabetizados, e a alfabetização ainda hoje, mas muito mais naquela época, se coincidia com o aspecto patrimonial. Então, a forma de manter a situação como sempre foi e continuar excluindo as pessoas, e entre essas pessoas as mulheres, era criar regras de exclusão. Essas regras, elas eram regras relacionadas ao patrimônio, ao gênero, né, ao sexo, ao dinheiro, à capacidade ativa, e assim como para os negros, para as mulheres foi muito difícil, porque é claro que ocupar espaço exige luta. Isso não vai vir automaticamente por altivez de quem está. E assim como foi na época, ainda hoje, talvez com a diferença de que naquela época a gente não tinha nenhum espaço, né? Agora a gente briga um pouco por mais espaço. Mas o direito, assim como hoje, naquela época também era usado como um fator de exclusão. Complementar? E é interessante que as pessoas que começaram a se incomodar com essa exclusão surgiu da voz de professoras, nossas companheiras, né? Que a profissão do magistério foi ficando crescentemente feminina no final do século XIX,
E as professoras começaram a se inquietar. Olha, eu formo os meninos que se tornarão cidadãos votantes e eu própria não posso votar. Então, as levas de movimentos sufragistas, elas vão ter uma massa crítica que é composta por professores que alimentam o movimento sufragista. A abertura das escolas foi um fator importante logo depois da Constituição. Mas vejam que as escolas, elas ensinavam as mulheres não a ler e escrever propriamente. Inicialmente ensinavam as mulheres prendas domésticas, né? Que também sempre esse movimento de controlar o que a gente sente sobre as coisas. O nosso sentimento sobre o nosso papel na sociedade. Veja, seu papel pode até ser frequentar a escola, mas é aprender prendas domésticas. Não é aspirar o espaço público, aspirar ambientes de poder. E quando a gente controla o que as pessoas pensam da vida, a gente também controla a sua força de lutar por outros espaços. Você não acha que o espaço é seu, você não vai brigar por ele, né? Isso começou com a abertura das escolas. Mas as primeiras que vão chegar ao nível superior, pouquíssimas, né? As que vão se formar em direito, lá no Recife, mas terão enorme dificuldade de exercer. Só uma teve coragem de insistência, Mirtes Campos. A primeira que se formou não chegou a exercer. Então, a hostilidade que ela recebeu pelo exercício. Enfim, a imensa maioria da população feminina, ela não tinha acesso a bens culturais, à educação. As pouquíssimas que ultrapassavam todas essas barreiras chegavam lá e, poxa, mas não posso ser cidadã votante. E aí vem uma ambiguidade da forma como a legislação é produzida. A Constituinte de 24 não chega explicitamente a excluir as mulheres, mas define essa distinção entre ativo e passivo, e a de 1891 tampouco explicitou a negativa que as mulheres não pudessem votar, mas nem assim foi aplicada de uma maneira favorável às pretensões. Mas isso durante, a senhora citou a de 24 e depois 91, durante todo esse período de mais ou menos 70 anos, se viveu sob essa exclusão formalizada, né? Ou não explícita, pelo menos. Não explícita. Alguma coisa que a gente herda, a Marilda pode concordar comigo ou não, das práticas, dos costumes jurídicos portugueses, de muita coisa que não está positivada, né? Que não está na lei. Então, por exemplo, o Código, a Lei Saraiva, que permitiu o registro de pessoas alfabetizadas, 1881, teve lá uma dentista no sul do país, eu preencho todos os requisitos. E foi lá, se apresentou, o juiz gostou e concedeu a ela o título. Quando ela veio a votação para a Constituinte, em 1890, ela se apresentou e ela não foi reconhecida como válida, como eleitora. Então, ficou muito a critério subjetivo da pessoa se reconhece como válido de direito aquele título que ela tinha extraído lá no Rio Grande do Sul para aquele pleito. Tá? Então, não estava escrito em lugar nenhum, mas, enfim, arbitrariamente alguém negou. Foi exatamente essa omissão. Veja como é importante a percepção que o Estado brasileiro transfere para a mulher na sociedade. Porque essa omissão permaneceu até quando a Celina, que foi a primeira, ela também judicializou a omissão, mas a partir de uma norma local. Mas isso já passado praticamente um século, né? Já passado um século. E precisou de um século para que as mulheres, mesmo frequentando escolas femininas que não as permitiam formar tecnicamente, com algumas mulheres brigando para poder estudar em áreas técnicas, fossem capazes de perceber que elas estavam sendo excluídas da esfera de poder, para que elas percebessem que havia um espaço de discussão que foi levado para o judiciário. E aí o judiciário, em alguns casos, passou a conceder o direito, mas ainda assim, mesmo que elas recebessem o direito de se alistar para votar, em alguns lugares o alistamento não era autorizado sem autorização do marido, que também era uma interpretação a partir do Código Civil de 1916. Então havia uma autorização judicial, uma ordem judicial, mas ainda dependia de um conceito, de uma avaliação do marido, se ela podia ou não, se ela estava liberada ou não para participar da sociedade, é isso?
O agravante também da ordem federativa, que uma decisão de um juiz estadual não necessariamente se amplia, se universaliza para o restante do país. Então, o corte foi uma decisão política do grupo que chegou ao poder em 30, de alterar e tornar uma legislação de âmbito nacional. Mas isso a gente já está pulando quase um século, né? Mas nesse século que você levantou, dos 70 anos, muitas transformações aconteceram no país. Por exemplo? Uma ampliação do magistério protagonizado por mulheres, né, que estão lá sustentando o ensino primário, e um crescimento de oportunidades, a imprensa que também muda muito a difusão de ideias. Então, o 1824 era um país muito mais próximo do mundo colonial. Em 1890, 91, as coisas já são bastante diferentes. Tá? Mas nem assim aquelas que imaginavam que a Constituinte de 1891 contemplaria as que preenchiam os requisitos com a possibilidade de votar, foram frustradas e a luta continuou. Tá certo. A gente praticamente passou aí pelo século XVIII, né? Que de 17, né? 19. Exatamente, século XIX. E aí agora a gente já começa chegando no início do século XX, quando as coisas começam a ter um outro desenho, não é isso? Que foi o período em que começou também essa discussão de república, de começar o processo de sair a monarquia, isso tudo teve... Como é que é essa questão de mudança de regime, de poder, de dominação, de controle do país, como é que isso foi visto dentro do ponto de vista da ótica das mulheres, desse direito a votar ou participar da sociedade? Bom, esse aspecto eu não sei se tem impacto na monarquia, isso é uma questão de historiadora. A mudança da condição da mulher na sociedade em relação à sua participação política, ela começa a mudar lentamente no século XIX, mas não também por uma vontade explícita do Estado, como a professora Tereza colocou. Essa regra sempre foi uma regra de âmbito nacional. Mas a mudança que aconteceu no século XIX permitiu que as mulheres se apercebessem da exclusão e começassem a lutar por isso. Essa já é uma mudança muito significativa. Veja que a primeira mulher que vota, ela luta judicialmente pelo direito de votar. Isso foi em que ano? 1924, 1926. 27. 27? 1927, no Rio Grande do Norte. Que é a Celina, que é muito conhecida, é uma figura conhecida de todo mundo que milita nessa área, e ela se apercebe de um espaço na legislação local, porque não havia autorização explícita na legislação nacional, e judicialmente consegue esse direito que inspira outras mulheres, mas ainda assim com óbices administrativos por causa da autorização que elas precisavam do marido, porque a lei nacional, que era o Código Civil, restringia o acesso das mulheres à sua autonomia individual. Elas eram consideradas relativamente incapazes. Isso coincide com a mudança do regime, mas a professora Tereza vai poder dizer melhor do que eu se uma coisa interfere na outra. O que tem é assim, há uma esperança, as coisas vão mudar, porque há uma tradição latino-americana de muda o regime, você faz um marco constitucional do zero. Tá? E aí, muitas mulheres que vinham atuando na campanha abolicionista, que tinha vasos comunicantes com a campanha pró-república, na corte, ali no centro do país, se entusiasmaram com a possibilidade de a Constituinte, e a Constituinte teve vários constituintes que levaram adiante a bandeira do sufrágio feminino, mas isso foi frustrado na segunda votação. Mas dessa maneira ambígua, o texto final, ele não diz que não pode, e essa brecha vai ser explorada judicialmente ao final da década de 20. É muito cansativo, portanto. São 40 anos de insistência, muita gente se cansou e foi cuidar da vida, ou foi abraçar outras causas menos perdidas do que o sufrágio. Teve apoio de as senhoras podem me ajudar nisso, de algum homem importante, Bonifácio, Machado de Assis, quem da época comprou, quem daquela época comprou essa luta pelas mulheres ou com as mulheres?
Há vários, porque isso era uma renovação no pensamento liberal, que acontece essa difusão intelectual no final, na segunda metade do século XIX. Então, Lopes Trovão, que vinha da campanha abolicionista e pró-república, e vai ser um parlamentar na Constituinte de 91. Saldanha Marinho, um parlamentar extraordinário, visionário. Também teve um da Bahia. Agora está me escapando o nome. Mas, enfim, houve um bloco pró-sufrágio, mas eles perderam. E de modo que a maioria dentro da Assembleia foi favorável a elaborar um texto em que a legislação ordinária, ou seja, se você leva para adiante, protela o problema, você tira do âmbito da Constituição e joga para a legislação ordinária. Então os parlamentares vão resolver isso. E tanto assim é que houve vários projetos de lei ao longo da 1910, 17, 24, 27, vários projetos de lei que vão interpretar a Constituição de modo a eliminar essas arestas, essa ambiguidade. Mas isso sempre esbarrava na Comissão de Justiça, enfim, não prosperava. É o que o pessoal considera o movimento sufragista, que conseguiu reunir essas forças e pouco a pouco, isso dá esse nome. É disso que a senhora está falando, desse movimento? São várias gerações de pessoas que se movem pelo sufrágio. Essa turma que chega na década de 1890, chega a fazer peça de teatro, imprensa. Quando vem na década de 10 surge um novo grupo, na década de 20 já é um terceiro grupo. Cansativo, né? É cansativo até hoje. E eu entendo sua pergunta porque esse grupo é o grupo conhecido porque o direito, pelo menos o direito parcial ao voto feminino, foi alcançado a partir da luta contemporânea desse grupo. Mas o que a professora diz é muito importante, porque isso se arrasta para os dias de hoje e a gente não pode ter a impressão de que é um grupo só daquele momento histórico que conseguiu implementar um direito. Isso é fruto de uma história, né? De pessoas que ganharam, de pessoas que perderam. E mesmo naquele momento, quando elas conseguiram que o sufrágio se tornasse uma autorização legal geral na lei nacional, ainda assim veio só com um pedacinho. Porque o direito, esse direito à igualdade, ele nunca é implementado integralmente. Porque, como eu disse antes, para alguém entrar, alguém tem que sair, outro tem que sair, né? Quem está tem que sair, mesmo naquela época. Então, ainda quando o direito foi implementado a partir do grupo da Berta Lutz, ele foi feito sem que as mulheres perdessem a condição de voto facultativo, sem que elas perdessem a condição de relativamente incapazes. Isso foi sendo construído a partir do tempo, também vindo com essa luta dos direitos anterior. Mas o grupo ele era muito insistente a priorizar a quebra do empecilho ao voto, mas imediatamente apresentar proposta de reforma de direitos civis. A gente falou da Berta. E ela terminou seus dias assim amargurada, tristonha, porque outro dia estava lendo, houve um congresso, 32, elas se organizaram e imediatamente apresentaram uma proposta de eliminar a restrição à capacidade civil da mulher. Isso só caiu em 1962. Quase 40 anos depois. E ela vai viver para observar todos esses movimentos, esses balões de ensaio que não resultam... Vamos voltar um pouquinho antes de chegar lá na frente? Voltar um pouquinho. Eu queria... Qual das duas pode me contar a história do primeiro voto feminino, de quem foi primeiro eleita ou primeira mulher que conseguiu formalizar isso? Qual das duas? Bom, a primeira mulher que conseguiu votar foi a Celina, que conseguiu votar com a decisão judicial. Mas, como eu disse, essa não foi a gente considera como o primeiro voto, mas a gente não pode dizer que foi a decisão que garantiu o acesso ao voto. E quem foi a primeira que foi votada, que conseguiu votar, que recebeu os votos para si? Que foi eleita? Sim. A Carlota Pereira de Queiroz. Isso em 1933. A gente já pulou quase uma década nisso aí. Médica doutora Carlota Pereira de Queiroz.
Então, havia um parlamentar do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, e o grupo ligado à Berta se aproximou do Juvenal Lamartine e ele tinha uma ideia de se projetar como uma liderança nacional. E a coisa do sufrágio era uma coisa simpática. Enfim, por que não estender o direito às mulheres? Então, ele volta para o estado dele, se candidata ao Senado e faz um acerto com a justiça que permitisse as mulheres do seu estado se registrar. Isso qual estado? Rio Grande do Norte. E então há esse movimento, a professora, todos os professores, né? Celina Guimarães corre e vai e se registra. Tá? Evidentemente que eu acho que o Juvenal pretendia que a filha dele, Júlia Barbosa, viesse a ser a primeira, para ter a honra de ter sido a primeira. Mas parece que a professora Celina chegou antes. De toda maneira, elas votaram na eleição complementar para o Senado, do que seria o substituto do Juvenal Lamartine, na cadeira dele. Mas aí, quando a coisa chegou aqui no Senado, na comissão de... tinha um nome específico essa comissão. Os votos foram declarados inválidos das mulheres. Então, isso foi 27 para 28, quando chega aqui na comissão de acompanhamento político. De toda maneira, esse voto. Então, foi frustrante. O que isso significa? Vamos continuar insistindo. Então, faz as contas aí de há quanto tempo e há quanta gente que estava insistindo. Né? A gente já está quase na década de 30, ou já falando um pouco da década de 30, mas a década de 20 teve em 1922 a Semana de Arte Moderna, o país estava na efervescência, tinha uma série de movimentos culturais que as mulheres se envolveram muito, né? As mulheres foram expoentes na Semana de Arte Moderna e tinha esse contexto, as mulheres começaram a ter projeção. Eu sou jornalista e tem uns primeiros panfletos feitos por mulheres, editados por mulheres nessa época também, então as mulheres já estavam mais ativas e isso elas conseguiam colocar de alguma forma a voz. É isso mesmo? Com certeza. E também no movimento sindical havia lideranças femininas, havia muitas mulheres atuando na imprensa, já tinha um conjunto importante de mulheres que haviam preenchido o requisito da formação superior, advogadas, médicas, mas proporcionalmente ao restante da população, isso aí é uma gota no oceano. Dá certo. De 22 eu quero pular logo para 32, que foi o primeiro Código Eleitoral, não é isso? Foi onde formalmente apareceu pela primeira vez mulheres e voto, é isso? Foi pela primeira vez na legislação nacional a autorização da mulher para poder votar, mas ainda assim com o voto facultativo e com a restrição que ainda era do Código Civil de 1916, esse Código Civil que só mudou em 2002, apesar de a lei que afeta a condição da mulher ter mudado antes, né? Em 1962 a mulher perdeu a condição de relativamente incapaz, depois veio um pouco mais para frente a lei do divórcio, mas em 32 foi de fato o momento em que esse movimento da Berta Lutz, que é conhecido, conseguiu assegurar o direito ao sufrágio. Como a professora Tereza disse, naquele momento as mulheres se sentiram frustradas, entendendo que o direito não tinha sido garantido com total igualdade, porque de fato não foi, né? Foi preciso ainda um pouco mais de luta para conseguir que esse direito fosse implementado com igualdade, que se tirasse o requisito da facultatividade, que só vai vir um pouco mais para frente lá. Isso era obrigatório se a mulher fosse servidora pública, não é isso? E que era um número... Pois é, muito pequeno, muito quase pequeno. Insignificante, né? Insignificante. No universo, né? Exatamente. Isso era, essa condição que foi deliberadamente, né, colocada, ela não era trivial, porque como o voto era facultativo e o cadastramento eleitoral, o alistamento eleitoral era condicionado muitas vezes à autorização do marido, isso fazia com que as mulheres não pudessem votar. Então, na prática, a Berta Lutz tinha razão de ficar frustrada, apesar de hoje, olhando para trás, a gente entender que foi uma grande mudança que elas promoveram. Mas é difícil ver isso contemporaneamente, né? De toda maneira, era ambíguo, porque se o voto tivesse sido impositivo, obrigatório, causaria uma antipatia das mulheres, que elas se sentiriam obrigadas.
mas exigiu delas um esforço de persuasão, de campanha. Venham se alistar, o voto também é para você. Outra esfera de atuação, agora já, enfim, superado uma barreira, agora executar. E aí, além de convencer as mulheres a procurar os juízes, porque houve um recadastramento geral do eleitorado. Então, elas tinham que, o eleitor tinha que ir até uma sessão eleitoral e assinar, antes não precisava, né? Assinar diante do juiz provando a letrecia, a capacidade de ler e escrever. Tirar retrato. Isso, em 1932, era oneroso e tecnicamente complicadíssimo. Hoje em dia, qualquer celular, qualquer lugar você é retratado. Mas essa exigência de você ir até uma sessão eleitoral foi muito trabalhosa, tá? E cara, e não acessível à maior parte das pessoas. Lembrando que a população era predominantemente rural naquela época, né? Vivia ou nas cidades pequenas ou no campo. Tá? Então, superada essa dificuldade de alistamento, veio a dificuldade de entrar nas listas dos partidos, que é um problema que se arrasta até os dias de hoje, que os partidos resistem à entrada de elementos novos que não têm tradição política. Qual foi o primeiro partido que aceitou mulheres? A senhora sabe? Foi uma mulher que fundou um partido, eu não vou me lembrar o ano. A senhora lembra, teve a fundação de um partido por uma mulher. Leolinda Daltro, ela cria um antipartido em 1910. Então, antipartido? Um antipartido, porque era uma professora e ela tinha uma escola... De novo uma professora? Sempre elas. Ela tinha uma escola destinada a formar meninas para trabalhar, com uma formação técnica. Datilografia, o que na época era um diploma apto a entrar no serviço público. As meninas tinham aula de datilografia. A professora Leolinda Daltro era ousada. Então, em 1910, ela se apresentou para fazendo uma interpretação lata da Constituição. Eu sou eleitora. Chegou lá? Não. Aí ela criou um Partido Republicano Feminino. E com isso ela fazia passeatas com as suas alunas, empunhando cartazes. Voto feminino para as mulheres, enfim, porque... E há aqui no arquivo da Câmara também petições. Então, a professora Leolinda Daltro foi muito ativa até o seu falecimento em 1934. Mas Berta Lutz vai admitir outras estratégias. Elas não vão atuar na mesma cidade, mas não vão atuar conjuntamente. No Rio de Janeiro? Na capital federal, no Rio de Janeiro. A senhora citou o Rio e a gente tem sempre aquela lembrança que naquela época os grandes centros eram Rio de Janeiro, São Paulo e algumas capitais do Nordeste, o Rio Grande do Norte, o Pernambuco, Salvador ainda tinha uma presença forte. Eu queria rapidamente que algum de vocês me contasse quem era a Carlota, quem era a Berta, a história delas. De onde surgiram esses nomes, como é que elas conseguiram chegar e se tornarem nomes que estão na história e estão registradas até hoje? Acho que a senhora pode contar, eu não sei a história delas com essa profundidade. Muito rapidinho. Muito rapidinho. Vale um livro cada uma. Duas paulistas, né? Duas nascidas em São Paulo. Tá? Carlota, filha de fazendeiros, de cafeicultores, e chegou a se formar professora, mas depois destinou-se para medicina, formou-se em medicina. Foi colega de medicina do irmão da Berta Lutz. O Adolfo Lutz. Adolfo Lutz é o pai. É o pai. Que vem a ser um importante cientista. E Berta Lutz, portanto, teve uma formação científica significativa na Europa. A família não tinha muitos recursos, não tinha muito dinheiro, mas tinha um apreço por educação. Então, ela volta da Europa e não vê campo de atuação, com um diploma da Universidade Francesa, Sorbonne, e aqui ela tem dificuldade de encontrar trabalho. Como médica? Como bióloga. Como bióloga. E ela atuou um tempo junto com o pai na Fiocruz, ou não era Fiocruz, Casa de Oswaldo Cruz, tá? Mas ela queria ter uma carreira própria. E aí ela se uniu a outras pessoas que tinham formação
e tinha informação sobre sufragismo e criou uma entidade pró-sufrágio. Isso foi em 1918 e elas só vão usufruir da notícia boa de assumir um cargo eletivo em julho de 1936, que é quando ela assume o mandato na Câmara dos Deputados. Ela foi eleita como suplente inicialmente, suplente nas duas. A Carlota foi campeã, mas a Carlota só entrou na chapa única, que era um movimento de articulação das forças políticas paulistas, por pressão de suas amigas ligadas às famílias de elite de São Paulo, porque não queriam deixar outros tinham prioridade na chapa, porque São Paulo tinha um número fixo de candidatos a eleger a bancada para a Constituinte de 1933. Mas elas pressionaram. Olívia Penteado foi a principal porta-voz da candidatura de Carlota. E ela se notabilizou em São Paulo pelo esforço na Revolução Constitucionalista de julho, na assistência às pessoas, por ela ser foi muito médica. bem votada, não foi? Foi extraordinariamente bem votada, mas o fato do potencial eleitoral dela não foi considerado. Foi preciso, assim, falar grosso e insistir. Não, ela vai entrar na chapa sim. Ah, mas há outros que têm mais tradição. Não, ela vai entrar na chapa sim. Então, ela foi uma campeã de voto. Ela se elegeu em 1933. Aí, quando teve a renovação da Câmara dos Deputados em outubro de 34, ela voltou a se eleger. Aí, dessa feita, já não foi questionada. Ah, não vai entrar sim. E nesse segundo mandato da Carlota, coincidiu com a chegada da Berta Lutz. Que só vai entrar em julho de 36, porque até então ela vai ser suplente nos dois pleitos. A senhora tem condição de contextualizar naquela época como é que era chegar numa Câmara, num sistema de hierarquia masculina? Como é que era uma mulher chegar no centro de um poder nacional naquele momento? É possível contar um pouquinho? Imagina como é que é hoje. Hoje não é fácil, imagina naquela época. Não tinha nem banheiro para as mulheres na Câmara dos Deputados. Até a outro dia a gente só podia entrar no Supremo Tribunal Federal de saia. Então, nunca foi fácil para as mulheres ocupar esses espaços de poder e imagino que também não tenha sido naquela época, né? Até porque na política a importância de formar grupos e ter redes e para que tenha relevância a sua posição e que você consiga viabilizar regras é muito grande. Como o número de mulheres era muito pequeno, ainda mas elas conseguem formar grupos, isso dificultava muito a aprovação de regras, mas elas cumpriam um papel muito importante, que era o papel de projetar a possibilidade de ocupar esses espaços de poder, né? Mas, de fato, esse papel das mulheres nos espaços públicos, naquela época, ainda era muito dependente da posição dos homens. Era dependente da posição do pai, era dependente da posição do marido, e isso se refletia na vida pública das mulheres também. Certo. Nenhuma das duas conseguiu prosperar nenhum projeto de lei, né? Nenhuma proposta legislativa. Ou teve algum? Não, tentaram enfim, na Constituinte de 33 a Carlota votou conforme a liderança, porque São Paulo vinha muito em oposição a Vargas. Então ela seguiu as orientações da liderança, da Alcântara Machado. E ela até chega a propor uma emenda à Constituição que as mulheres, em contrapartida ao direito de votar, jurassem a bandeira e também fizesse uma forma de assistência social, ou seja, um quiprocó, né? Uma coisa compensando a outra. E isso teve uma péssima repercussão na imprensa e não prosperou. A Berta reclamou disso, não foi? A Berta, como não tinha cadeira, mas ela fez uma pressão para rejeitar essa emenda, porque soava aos ouvidos da pessoa comum que está na sua lida cotidiana como uma imposição. O voto vai me trazer trabalho. Tá? E então isso não avançou. Mas a Carlota vai atuar na Comissão de Saúde, na legislatura que se inaugura em 35,
E depois, em 46, as duas saem candidatas. E nenhuma delas se elege. A gente já pulou de novo uma outra década, porque teve aí uma ruptura, teve guerra, teve mudança de regime, ditadura aqui no Brasil, fecha-se Congresso, abre, e a gente já está lá na década, lá na frente de novo, né? Eu pensei que talvez os nossos... Não, entendi, mas a gente tá pulando porque é muita história mesmo, né? É muita história. Então a gente já chegou lá na frente num outro momento, que as duas estão trabalhando juntas aqui. Elas vão trabalhar juntas. Elas tinham perfis completamente diferentes, não? Embora elas se conhecessem até pessoalmente, elas não tinham um diálogo, porque a Berta imaginava que ela extrairia avanços aproximando-se de Vargas. E Carlota era antivarguista por ser suas tradições e sua base eleitoral paulista. Então, elas não tinham um diálogo político muito próspero. A gente já está nessa fase aí, já chegando nos anos 50, 60. Como é que o processo jurídico acompanhou isso também, essas mudanças, esse processo eleitoral? Como é que está isso? Bom, a gente já está perto do Código Eleitoral, né? Que é o que vai mudar, de fato, a condição da mulher juridicamente. Isso é quando? 65. Em 1965, o Código Eleitoral é aprovado e aí a gente tem uma mudança da regra para ter uma igualdade formal. Mas eu acho interessante, e queria voltar um pouco nessa questão da amizade entre elas, porque esse é um ponto que a gente tem uma cobrança até hoje. Ninguém cobra dos homens formarem um grupo e serem amigos entre eles. Mas as mulheres têm essa cobrança de formar um grupo uniforme e serem amigas entre elas na política, como se elas tivessem que sempre caminhar em bloco. E isso não é natural da política, isso é uma imposição da conjuntura, porque elas são poucas, né? E veja que é uma questão, é instintivo, é quase instintivo a gente esperar que as mulheres sejam amigas e caminhem juntos pela sua luta. Tomem chá juntos, chá da tarde. Exatamente, mas elas têm posições políticas diversas, uma era varguista, outra não, e isso é absolutamente legítimo, mas como o número é pequeno, né? Mas por que vocês não se unem aí em torno da sua luta? Elas têm formas de ver a vida diferente. Como hoje a gente tem essa representação no parlamento, né? Existem parlamentares mais alinhadas à direita, hoje está mais explícito isso, umas mais à direita, outras mais à esquerda do espectro político, e elas trabalham em algumas pautas comuns, mas cada uma tem uma visão distinta daquela mesma pauta, não é isso? Sim, que é natural de ser humano, né? Mas ainda assim, ainda hoje elas se unem dentro da advocacia da mulher, porque elas precisam se unir em torno da pauta feminina, porque são poucas. Mas 1965 vai dar essa possibilidade de que as mulheres agora, formalmente, acessem a vida pública sem as restrições, sem a condição que era imposta antes, né? Elas podiam votar? Podiam votar podiam e ser ser votadas. Sem muitas dificuldades iguais aos homens? Sem muitas dificuldades, não, porque até hoje a gente tem uma dificuldade que é a inelegibilidade para os analfabetos. E o analfabetismo, ainda naquela época, era maior entre as mulheres. Essas condições, elas acabam indiretamente, assim como hoje, excluindo a mulher da vida pública. As obrigações femininas, que também ainda eram subordinadas ao marido, isso leva um tempo, historicamente, para poder deixar de acontecer, também excluíam as mulheres da vida pública com muito mais vigor do que acontece hoje. O dever de cuidado, que em 1965 era ainda muito maior, isso também excluía a mulher da vida pública. Então, o fato de vir o Código Eleitoral é um grande passo, porque a regra deixa de ser uma regra mais restritiva, mas a condição da vida era a mesma. A gente não apertou um botão e a condição mudou, né? E o olhar da mulher para a vida, assim como hoje a gente tem que convencer as mulheres a acessar a política, em 1965 era um espaço que elas não viam como naturalmente delas, e viam como um trabalho, é mais um trabalho, né? Eu já tenho o trabalho de cuidar dos meus filhos, do meu marido, da minha casa, e agora você quer que eu cuide do Estado brasileiro? Isso é uma construção que vai acontecer só depois da regra posta. E há que se argumentar também que 65 já está num regime autoritário e o sistema, os governos militares mantiveram o sistema representativo, mas restringiram absurdamente a participação política, a democracia.
de modo que a eleição ela fica muito reduzida no seu impacto de expressão de opinião se você não usufrui da liberdade de expressão, né? E então fica assim, por exemplo, esse período Berta e Carlota é um momento de efervescência, de ruptura de uma ordem anterior e de entusiasmo. Opa, finalmente parece que nós chegamos lá. Mas a eleição de 1934 acontece em outubro, e logo em abril de 35 o próprio Congresso vota a Lei de Segurança Nacional, que é um recuo. Então, é a primeira experiência de restrição à participação política. Então, esse momento 33, 34 é um momento virtuoso e um momento de participação política, ainda que o voto seja equalizado em 65, mas é um ambiente político altamente restritivo, não se pode dizer... Quando é que esse Código Eleitoral começa a fazer efeito? Em que ano, mais ou menos? Nossa, não sei dizer. Com a anistia? Como? É efeito de surgir, de ter mais mulheres, que realmente as mulheres enxergaram ali a participação, de vir para a política. Isso não foi logo de imediato. Não. Até 1988, a participação feminina aqui era de 5%. Então, é difícil a gente falar que foi havendo um crescimento, né? Isso é importante. Não é, o marco legal foi importante, mas não mudou a sociedade. É uma luta do movimento social que você tem estatísticas de registro eleitoral. E em quem as mulheres votam? Só pelo sistema de coleta de opiniões, de pesquisa de opinião. Mas você não tem uma clareza de qual é o perfil do eleitorado feminino. Você supõe, aproxima-se. Você não tem uma clareza disso. Tá. Vamos dar nos nossos pulos. Já falamos de 1988, a nossa Constituinte, a Constituição Cidadã, que regulamenta as regras até hoje. Como é que naquela época se deu a participação da mulher? Quem pode falar? Na Constituição de 88, a gente já teve um grupo relativamente pequeno de mulheres, que também é bem conhecido, né? Que é conhecido como a bancada do batom, um nome até assim, duvidoso, mas que fazia sentido, ainda faz sentido até hoje, e que lutou pela implementação da igualdade das mulheres no texto da Constituição e, de fato, foi exitosa, né? A nossa Constituição traz igualdade formal para as mulheres, o que não é trivial, como a gente pode ver ao longo desse tempo. Deixou de estar num código e subiu para a Constituição. Deixa de estar no código e a nossa Constituição passa a tratar as mulheres com absoluta igualdade. As mulheres deixam de ter qualquer condição de desigualdade com o homem, formalmente no texto constitucional. Isso, claro, da mesma forma que qualquer regra, não é um botão que a gente aperta e que muda a condição da mulher na sociedade. Nessa época ainda estava em vigor o Código de 1916, o Código Civil de 1916, apesar de a gente ter tido o Estatuto da Mulher Casada, a mudança em 62, que tira da mulher a condição de relativamente incapaz, mas a gente ainda tem no texto constitucional a inelegibilidade para os analfabetos, a gente ainda tem no texto constitucional o filtro absoluto dos partidos políticos com autonomia partidária no artigo 17, lugar que é eminentemente masculino e que continua masculino. Então, há filtros ocultos que a gente chama de teto de vidro, que ainda, mesmo em 88, dificultavam e que no curso do tempo, agora até hoje, a gente vai tentando modificar também com regras para buscar interferir na realidade. A lei de cotas é uma dessas, né? Com certeza. Que é mais recente, bem mais recente. É um reconhecimento de que essa exclusão não pode se perpetuar e deixar o próprio mercado eleitoral corrigir, porque ele não vai corrigir. Como você argumentou, o sistema político ele é muito refratário à inovação, né? Muito resistente. Então, é preciso que haja uma decisão política de impor, um conjunto de parlamentares, pelo menos as candidaturas femininas devem acontecer, né? A gente já está caminhando para o nosso final, passa rápido o tempo. E eu queria saber de vocês uma rápida avaliação. Como é que vocês veem o cenário político das mulheres hoje, pensando lá em 1824, que nossa conversa começou lá,
E hoje, como é que a gente enxerga hoje? O que vocês veem de dificuldades ou de avanços? Quem começa? Muitos avanços. Acho que a história mostra pra gente que essa é uma história de luta, que a participação feminina, a ocupação de espaço de poder por quem não está, é uma luta constante e que precisa de uma decisão do Estado, e a mudança das regras é uma ferramenta para essa mudança. A lei de cotas é uma ferramenta que foi construída em 1997, mas que nessa construção precisou de uma decisão judicial, porque a lei falava que ela era uma sugestão que nunca foi acolhida, e foi preciso de o TSE dizer que isso não era uma sugestão, era uma obrigatoriedade. E a partir dessa obrigatoriedade também foi preciso que o tribunal interpretasse outra regra, porque o próprio Congresso, que é majoritariamente masculino, não faz a regra, o tribunal disse: se isso não acontecer, a consequência vai ser a nulidade dos votos. Também foi preciso que o tribunal dissesse, e não o Congresso, que as mulheres tinham direito a dinheiro equiparado, que os negros tinham direito equiparado, e é importante dizer, as mulheres não são um bloco só, elas são muito diferentes. A condição da mulher negra é diferente da mulher branca, a condição da mulher indígena é diferente, e isso vem sendo construído através de lutas e de regras. Hoje, a gente já ocupa muito mais espaço. Há uma mudança muito significativa fruto dessa história, que é a nossa percepção de que esses espaços também são para nós. Acho que talvez essa seja a maior mudança nessa história. E com essas mudanças, a gente ainda vai precisar continuar lutando pelo espaço, porque o nosso espaço ainda que é pequeno, né? São 17% de mulheres, aproximadamente 6% de negras. E isso, ao longo do tempo, não vai mudar se não for por uma decisão estatal que impõe regras. Infelizmente, os estudos mostram que se for o curso natural das coisas, só muda mesmo, e a gente tem alguma recuperação em 300 anos. Acho que é muito tempo, né? Tem mais Depois 300? dessa luta, mais 300. Se não for por regra, se não for por imposição de cotas, se não for por limitação de espaço de quem já está, só 300 anos para mudar essa história no curso natural. Isso se a gente não considerar que regras de oposição a esse movimento também podem ser criadas, né? Eu costumo dizer que a presença de mulheres em posições de destaque é uma anomalia tolerada, porque é visto como algo estranho ao ambiente, né? Talvez na nossa vida biológica a gente veja um momento em que isso desapareça e torne-se natural, que mulheres tenham ambições políticas e pleiteiem candidaturas e se posicionem e governem, mas é um aprendizado que as mulheres também tenham uma resistência às hostilidades que elas receberão e recebem, tá? E possam aprender a linguagem da política para navegar nesse ambiente hostil e se posicionar. De outra forma, nós vamos estar sempre recomeçando, né? Forma uma liderança, mas essa liderança esgota sua energia pessoal e sai da política. É preciso uma massa crítica de muitas mulheres que representem a diversidade das posições, porque mulher é uma condição biológica, não é uma condição política, não é uma categoria política, né? Para que a gente naturalize, não é uma anomalia, é uma normalidade. Por que não? Tá certo. Senhoras, muitíssimo obrigado pela participação do nosso ponto de vista. Por favor. Eu que agradeço a oportunidade de conhecer Marilda e conversar com vocês. Também agradeço, William, a oportunidade de estar aqui e aprender tanto com a professora Tereza sobre a história das mulheres na política. É muito importante para a gente e para quem está em casa entender que é confortável só para quem está. Para quem não está, é desconfortável mesmo. E a gente, para poder ocupar espaço, tem que romper esse desconforto. Tá certo. E a gente viu que o tempo de 1 hora é quase pouco para contar tanta história, né? Tá certo. Agradeço a participação. Hoje percorremos 2 séculos de história da Câmara dos Deputados para lembrar que o voto feminino, conquistado com tanta luta, foi apenas um dos primeiros passos. A presença das mulheres na política continua sendo um desafio e uma necessidade para que a democracia brasileira reflita de fato a diversidade da nossa sociedade. É necessário que mais mulheres se inspirem em vocês, por exemplo, e possam ocupar espaços de poder. O futuro da política brasileira depende dessa pluralidade que foi dita, reverenciada aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa especial Câmara dos Deputados 200 anos.